Muito boa noite a todos, nossa saudação, graça e paz, misericórdia em Cristo Jesus. Vamos nos pôr em pé, dê um abraço à pessoa que está do seu lado, que bom estarmos juntos. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pela internet, também a nossa saudação, nosso abraço fraterno. Deus te abençoe, continue conosco durante toda a programação deste culto em adoração e louvor ao nome do Senhor. Ainda em pé, após os cumprimentos, as saudações, que é importante, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, momento da nossa liturgia que celebra a maravilhosa graça do Senhor. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo trabalha essa temática, nos levando a refletir da importância da graça de Deus na nossa salvação. Nós faremos a leitura responsiva. Quero que você participe comigo, eu lerei os versículos ímpares e toda a igreja responderá lendo os versículos pares. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10, leiamos alternadamente. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos assim por natureza, filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, diz o verso de número 4, este amor grandioso, imenso, revelado de maneira gratuita a cada um de nós, que nos trouxe a salvação, nós estaremos exaltando o nome do Senhor por causa deste perene amor. Hino de número 88, louvemos ao Senhor. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol.
Amavas-me antes da fundação do mundo, amavas-me quando do sacrifício de Cristo. Amavas-me quando o Espírito iluminou a mente para com a salvação, e ama-nos até hoje, o nosso Deus eterno. Louvemos ao Senhor com a palavra de oração. Pai, nós queremos te render graças, como acabamos de cantar. É sempre e todo amor. A tua palavra nos diz que tu és o Deus amor. E nós queremos, ó Deus, tributar ao Senhor toda a glória e o louvor, devido a este amor que nos alcançou. Amor, ó Deus, que se manifestou desde a eternidade, antes da fundação do mundo, na escolha de cada um de nós, no ato salvífico, sacrificial de Cristo, mas também na história, quando o brilho da tua palavra, com a iluminação do teu evangelho, alcançou os nossos corações. Ó Deus, nós te rendemos graças, porque este amor faz a diferença na vida de cada um de nós. Nós te suplicamos que nessa hora, Senhor, seja servido acolher a nossa adoração, que é resultado e fruto direto de lábios que confessam o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos. Diletos irmãos, reiteramos a nossa saudação em nome de Jesus. Sois bem-vindos à casa do Senhor, bom estarmos juntos nesta hora. Nós queremos ressaltar das informações constantes do boletim. No próximo sábado nós teremos o treinamento dos coordenadores e preletores dos núcleos familiares, mas está aberto a todos que desejarem participar. Talvez você queira abrir um trabalho na sua casa, é bom você ser preparado para tal. Vamos estar aqui a partir das 8 horas com um café matinal, seguido então das atividades de treinamento. E no encarte do boletim você tem as informações das reuniões desta semana. Participe, se integre a um dos nossos grupos de trabalho. Hoje, nos cultos matinais, nós demos oportunidade ao Ministério Amor que Comove para se apresentar aqui, mostrar um pouquinho do que tem feito. Nós queremos convidá-los agora para vir aqui. Esse trabalho recente de nossa igreja que tem ajudado pessoas em situação de risco nas ruas, que sai pelas noites curitibanas para levar o agasalho, o alimento, acima de tudo o amor cristão e a palavra de Deus. E nós vamos recebê-los nesta hora. Boa noite, irmãos, graça e paz. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Amém. Eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção no nosso vídeo, e depois a gente vai falar algumas coisinhas aqui para os irmãos. Para mim, vocês são importantes, vocês são mais que uma família para mim, porque vocês têm nos aproximado mais a nós, estão trazendo palavras de conforto para a gente, estão trazendo os ensinamentos, as leis bíblicas, né? Então, o Amor que Comove é um projeto que é muito bom e vem ajudando muitas pessoas. Só isso. Sim. Que mensagem você passaria para quem está te assistindo agora ou para os seus companheiros que também ainda estão na rua? Não desistam, né? Os sonhos, como está falando, como os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Os sonhos de Deus estão lá, né? Tudo na rua, né? No Vale dos Ossos Secos, que isso tem queimado muito de mim, né? Que é o Vale dos Ossos Secos. Né? O povo de Deus que se esqueceu, que se secou, está lá nas praças, nas vielas, nos viadutos. Né?
Os sonhos de Deus são para ajudar os sonhos de Deus. Obrigada, meu querido. Deus abençoe. Amém. And all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. So before the storm is past, I just wanna ask, can we make this moment last? So before the storm is past, I just wanna ask, can we make this moment last? Moment last. Don't you know you stopped the room? Don't you know you stopped the room? And all that I can see is you. I'm standing with Bom, ali vocês puderam conhecer um pouquinho do nosso trabalho e nós estamos aqui na frente hoje, primeiramente, para agradecer a Deus. Porque nesses 2 anos de ministério, Deus tem sido fiel e não tem deixado nos faltar nada. Nós não temos falta de nada. E também queremos agradecer aos irmãos pelas doações, seja contribuindo financeiramente, ou a doação de alimentos, de roupas para os nossos assistidos nas casas terapêuticas. Então, nós queremos mesmo louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dessa igreja que tem nos abençoado, que tem abençoado esse ministério. E, em segundo lugar, nós queremos desafiar os irmãos. Vocês receberam esse marcadorzinho aqui, o marcador da oração. Então, se você puder, quando você estiver orando, lembre-se desse projeto, desse ministério, ore junto conosco, para que Deus nos fortaleça, né? Quando a gente sair nas ruas, que a gente encontra diversos tipos de pessoas, diversas situações, às vezes desagradáveis, mas que as pessoas possam ver o amor de Deus através das nossas vidas, que a gente possa ganhar muitas almas para Jesus, amém? Deus abençoe. Obrigada, gente. Em 1995, Ronaldo Lidório nos desafiou em São Paulo a começarmos um trabalho nas ruas com mendigos, moradores de rua, pessoas que moravam na situação difícil de uma rua em São Paulo. A quantidade era grande e ele desafiou a igreja em São Paulo a fazer esse trabalho. Mas ele disse o seguinte: é um trabalho de misericórdia. Não pense em grandes resultados, pense em levar o amor, a graça, a misericórdia e lampejos de dignidade a um povo que está na rua, abandonado e sofrido. Como resultado desse trabalho, 10 anos em São Paulo, eu tenho um filho na fé, que hoje já é falecido, que era mendigo de rua, que se formou no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, foi ordenado pastor presbiteriano, nome Walter Banuzzi. Deus restaurou a vida desse moço, Deus restaurou a família desse moço, até que ele veio a falecer em decorrência das incontáveis enfermidades que ele tinha, devido aos anos que ele morou na rua. Deus faz muito mais do que a gente imagina. E o gesto que eles fazem é um gesto de misericórdia para com quem não tem absolutamente mais nada. Por isso eu quero convidá-lo a abençoar a vida desses irmãos. Se você depois quiser se engajar neste trabalho, é só você procurá-los na saída ou aqui no nosso cafezinho, dizendo: eu quero participar desse ministério, se não indo para a rua, se não ajudando na preparação, pelo menos participando com recursos para ajudar o socorro dessas pessoas que estão aí desalojadas. Vamos nos colocar em pé, vamos estender uma das mãos à frente, vamos abençoá-los nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este braço de amor e misericórdia que o Senhor, ó Deus, fez nascer na nossa comunidade. Como parte do ministério, ó Deus, diligente da ação social, que cuida de crianças vitimizadas, que cuida dos idosos, ó Deus, no seu lar, que assiste, ó Deus, famílias, ó Deus, de baixa renda com a creche. Nós queremos também te agradecer porque este braço, ó Deus, de misericórdia e amor, vai, ó Deus, nos lugares mais abdicados, abandonados da nossa sociedade, com pessoas que já perderam um sonho da vida.
Nós queremos te agradecer pela vida desses irmãos, pelo trabalho que eles têm desenvolvido, pela dedicação, pelo amor, como o próprio nome diz, é um ministério cujo amor nos comove. Abençoa, sustenta e que este trabalho possa prosperar nas tuas mãos ricamente e fazer diferença na vida de pessoas que estão, ó Deus, sem sonhos, sem esperança no coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode deixar. Ato contínuo do nosso culto, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Texto bastante conhecido, texto que nos edificará na direção do momento do recolhimento espiritual. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 6. Vamos fazer a leitura responsiva. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Se o primeiro momento do nosso culto nós celebramos a maravilhosa graça do Senhor, nesse segundo momento nós estamos celebrando a operosidade da fé. E alternadamente a leitura se nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Não é uma expectativa, não é uma torcida, não são bons fluidos, é a certeza, é a convicção. Por isso, nessa hora eu quero convidá-lo pela fé ao aproximar-se do Senhor, confessar os seus pecados, entender que a obra de Cristo realizada na cruz é suficiente para o perdão, para a salvação, para nos tornar justificados diante de Deus, no nosso Pai. Vamos orar silenciosamente. Ora, Senhor, a cruz de Cristo, onde o Senhor pagou os nossos pecados, é loucura para os judeus, é escândalo, ó Deus, para os gregos, mas para nós é o poder de Deus, é o poder que opera em nossas vidas, transformando pecadores e inimigos em filhos do amor eterno. Por isso nós nessa hora nos quedamos diante do teu altar, por reconhecermos que somos indignos, imperfeitos, pecadores, e, ó Deus, a nossa condição ao natural, ela é inimizade, oposição à perfeição do Senhor. O Senhor nos acolhe por Cristo Jesus, o Senhor nos perdoa na obra do teu Filho, o Senhor nos torna filhos em Cristo, Filho Jesus. Por isso, nessa hora, nós queremos, ó Deus, tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor, confessarmos os nossos pecados, reconhecermos a nossa dependência e a suficiência da obra de Cristo, mas mais do que isso, te suplicarmos, ó Deus, que seja servido a abençoar este momento,
sem o qual, ó Deus, nós jamais conseguiremos fazer coisa alguma prosperar. Abençoa os nossos corações, a compreensão da Tua palavra, a edificação na alma e na vida de cada um que aqui está. Lembramos dos enfermos, do presbítero Ezequiel, lembramos das famílias que estão enlutadas, como a família do pastor Pavilec, lembramos, ó Deus, dos missionários que estão esparmados por todo, ó Deus, este mundo. Nós queremos Te suplicar por cada um deles, pela Tua visitação e assistência, em o nome do Senhor, que como Cristo nos ensinou, nos irmanou e nos fez uma família a nos ensinar a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos nos pôr em pé, continuemos louvando ao Senhor com os cânticos espirituais. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Essa primeira canção, ela tem um refrão que diz que toda língua confessará ao Senhor e todo joelho se dobrará. Quando eu me coloco a pensar nessa estrofe dessa música, eu imagino realmente toda a humanidade fazendo essa ação. E que bom que nós temos essa liberdade de poder fazer isso nessa igreja, nessa noite. Que bom que nós podemos abrir a nossa boca e louvar. Então, é o convite que nós temos para você. Venha conosco fazer parte dessa adoração. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Essa próxima canção, ela fala da soberania de um Deus. E eu creio que realmente não existe nada que se compara com Ele. E nós vamos cantar a esse Deus majestoso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono, está sentado no
seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos louvar, bendizer teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos entregar a nossa vida a Ti e podemos confiar que tudo, Senhor, o Senhor fará por nós, ó Pai. Agradecemos esse momento de louvor e pedimos, Senhor, que ele chegue agradável aos Teus ouvidos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar louvando e bendizendo o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Em preparação para o nosso momento de oferta, vamos ler o texto que está em 2ª e não 1ª, como está grafado no nosso boletim, 2 Coríntios 8, de 1 a 15. É sempre uma boa dica do pastor Orlando para nós, né? 2 Coríntios vem logo depois de 1 Coríntios. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Repetindo o procedimento já da intercessão e de oração silenciosa, faremos essa leitura de forma responsiva, né? Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os pares. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecidas às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Que nos levou a recomendar a Tito, e começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis na graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Sofrendo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Todos. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve nada. Diz aqui, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Quer dizer, não é para deixarmos para amanhã, é para agora. Enquanto os diáconos estiverem recolhendo as ofertas, os dízimos, os compromissos,
a igreja cantará, nós cantaremos o hino 178, e quando estivermos cantando a última estrofe, eu convido as crianças para virem à frente. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra nos diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em torno do Teu nome, ali o Senhor estaria. É na certeza, portanto, Senhor Deus, da Tua presença, que nós estamos alegres, nos colocamos alegres aqui para o Teu serviço. Agradecido, Senhor Deus, por esse imenso amor que acabamos de cantar. Pai, temos sido objeto desse amor. A igreja tem sido objeto desse amor há mais de 100 anos. E nós, Senhor Deus, nas nossas vidas particulares também. A saúde, a veste, todo o bem material, mas fundamentalmente, Senhor Deus, o bem espiritual, o consolo do Senhor, o perdão do Senhor, que é rico em graça e misericórdia. Senhor, nós temos certeza de que o Senhor não quer 10% de nada. Como diz a Tua palavra, o Senhor quer 100% de tudo. Toma logo, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas vidas, com todos os dons que o Senhor mesmo nos deu para o Teu serviço. Para que saiamos mundo afora, Senhor Deus, propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Para que um dia todo joelho realmente se dobre diante do senhorio de Jesus Cristo. Pai,
utiliza eficazmente esses valores que foram aqui colocados. Pai, destina, coloca segundo o teu coração o ponto ideal para que nós sabemos destiná-lo realmente, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, especialmente essas crianças que já fazem o presente e representam, sem dúvida nenhuma, o futuro dessa igreja. Senhor Deus, que elas possam crescer em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, com esperança, com alegria, com a certeza, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Diletos irmãos, convido-os a abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, nós leremos do verso 1 ao 15. Assim nos diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar. Gostaria de estimulá-lo a orar de per si, rogar ao Senhor que possa usar a sua palavra para falar ao seu coração. Há uma mensagem de Deus particular a cada um de nós, como de resto a todos que aqui estamos congregados nesta noite. Nós te rendemos graças, Senhor, porque não nos deixastes, não nos abandonastes. O Senhor está conosco. E o Senhor vem nos socorrer por intermédio da Tua palavra que nos assiste, nos orienta, nos dá as diretrizes que carecemos na vida afora. E é o que te pedimos agora, que ela venha ao encontro das nossas necessidades, ela alimente a nossa alma, ela fortaleça a nossa fé, ela nos estimule às boas obras, ela nos coloque diante da Tua face, de onde dimana toda a graça e todo o poder. Fala aos nossos corações nesta hora, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe a vossa alma, absolutamente perturbadora. A notícia que chegou a todos os brasileiros na última quarta-feira, quando, em acidente aéreo, 7 pessoas foram vitimadas, dentre elas o candidato à presidência da República, o ex-governador Eduardo Campos.
desde aquela ocasião até o presente, inclusive hoje, dia do seu sepultamento, como dos demais vitimados naquele acidente, não se fala de outra coisa. Este é o assunto, este é o tema. E, de fato, ficamos perplexos, ficamos admirados, ficamos a indagar o que está por acontecer à nossa nação. Expectativas, de um lado, quanto à vida política, às eleições que se avizinham de nós. Nesta semana começa a propaganda no rádio e na televisão. E, de outro lado, a nossa consternação, a nossa solidariedade com a família enlutada, com a viúva, seus 5 filhos, um ainda bebezinho, outros familiares. A impressão que tem ficado nos corações é como se ele fosse de casa, né? Havia aparecido no programa jornalístico da noite anterior e adentrando aos lares de todo o Brasil, foi como se tivéssemos perdido alguém de casa, alguém da família, alguém que já fazia parte da nossa história. A tal ponto que, se era para ele tornar-se conhecido agora, então, nesta reta de chegada da campanha, e esse era o problema, talvez, que eu ainda não houvesse alavancado os percentuais, os índices de eleição dele, eu acho que se a eleição fosse nesses próximos dias e se o morto pudesse ser candidato, ele seria eleito no primeiro turno com folga, né? Desculpe-me o exemplo, mas esta verdade tornou-se conhecido. Mas ficamos turbados. Como não ficar? Mesmo diante daquilo que já temos nos habituado muitas vezes. Não são apenas acidentes aéreos que têm vitimado pessoas, a gente muito próxima a nossa que tem perdido a vida, quer mais velhos, quer mais novos. Sempre ficamos sob esta expectação. O texto bíblico que escolhemos para meditar nesta noite faz parte deste querido 4º evangelho que se distingue dos outros 3 pela sua construção diferenciada, iniciando-se com a apresentação do Verbo eterno, da pessoa do Senhor Jesus, não como alguém que apenas surgiu a partir do seu nascimento na terra, mas que alguém que sempre existiu. Não apenas existiu, mas dele depende tudo que há. O Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas o Verbo assumiu a humanidade, encarnou-se e vivenciou a nossa realidade até este ponto em que o Evangelho de João vai tratar de um encontro entre Jesus com os seus discípulos para tratar das despedidas. Em alguns poucos dias, talvez um pouco mais do que algumas horas, o Senhor Jesus iria ser sacrificado, iria ser crucificado, iria morrer, e então era preciso deixar um legado espiritual. Era preciso deixar um testamento de valores e princípios que ficasse com aquele conjunto de discípulos. E é por isso que, naquela mesma noite em que o Senhor Jesus vai cear com os discípulos, é parte da festividade da Páscoa, o Senhor Jesus tem um parlamento, tem uma conversa com os seus queridos, e ela está aqui registrada de maneira condensada nos capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, incluindo a chamada oração sacerdotal do capítulo 17. Por isso, esta página que estamos meditando nesta noite está dentro deste conjunto de despedida, de partida. E o coração dos discípulos já estava palpitando num ritmo diferenciado. O que será de nós? O mestre já deu várias pistas de que segue firme para Jerusalém, onde ele está sendo acusado de sedição, onde já existe mandado de prisão para ele, onde ele corre sério risco de morte, e nós já tentamos demovê-lo de todo jeito. Que será de nós? E então o Senhor Jesus inicia esta conversa com esta expressão tão cara ao coração. Diante de um cenário de perplexidade, diante de uma realidade ameaçadora, diante de tantas indagações, não se turbe
o vosso coração. Não se perturbe a vossa alma. E ele levanta um argumento central. Crede. 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 Na hora da perplexidade, vem a oportunidade do crer, da fé, do exercitar a fé, do revelar a fé. Esta fé que nós a assumirmos, ora de uma maneira formal, via de regra no cotidiano da nossa vida, fé que muitas vezes somos instados a declará-la a outrem para dizer, eu creio, não, eu tenho fé, fique tranquilo, mesmo que você às vezes não perceba que eu estou exercitando os meus dons e talentos no serviço do reino, às vezes até tenho estado ausente dos trabalhos da igreja, mas eu tenho fé, eu sou crente, eu creio. Esta fé, em momentos como este, da despedida do Senhor Jesus, em momentos como este, que o Brasil inteiro, e muito particularmente uma família, e muitos que ali cercam aquela família estão vivendo, esta fé é imprescindível. Ela é tudo ou nada. Ela é segurança ou o abatimento completo. Ou ela vem em socorro, ou a sua falta não restará mais nada. De fato, eu quero frisar este pensamento. Tempos de perplexidade é a oportunidade para ressaltar a nossa fé, para vê-la subir, assomar, tornar-se evidenciada, mas muito particularmente uma fé que tem objeto decidido, uma fé que tem uma direção certeira, uma fé que se estabelece de uma maneira bastante clara, bastante objetiva, porque o Senhor Jesus não disse, não se turbe o vosso coração, crede, disse, crede em Deus, crede também em mim, Filho de Deus, Deus de Deus, enviado de Deus, Verbo eterno, Verbo que fez todas as coisas e que assumiu a humanidade, como dissemos no início da nossa reflexão, uma fé dirigida ao Deus da palavra de Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Deus Trino, ao Deus em que se sustenta toda a realidade que existe, quer visível, quer invisível. É a este Deus que a nossa fé deve se dirigir. E mais do que isso, uma fé que se concretiza numa realidade que não está limitada ao aqui e agora, ao ter real, às coisas que podemos tangenciar, mas uma fé que vai além do objeto passageiro, fugaz, e por que não dizer meramente terreal. É por isso que o Senhor Jesus, já na sequência, vai tranquilizando o coração dos discípulos e diz, na casa do Pai, a casa celestial, a casa que está acima das nossas casas terreais, a casa eterna, a moradia de Deus eternamente, antes do mundo haver e depois do mundo passar, esta casa eterna vai continuar existindo. Na casa do Pai tem lugar para todo mundo. Na casa do Pai tem o meu espaço, tem o seu espaço. As nossas casas são suscetíveis de serem estragadas. Nenhuma casa está segura de repente, um avião não cair sobre ela. Desculpa fazer esse tipo de comparação, como a gente diz, né? Tem gente que sofre acidente aéreo sem nunca ter entrado dentro de um avião. As nossas casas são muito precárias. Por melhor que tenham sido construídas, a casa eterna dura para sempre. Nada a retirará. Por isso, tempos de perplexidade se tornam oportunidade para ressaltar a fé, que vai além do objeto palpável, do objeto terreal, das coisas que às vezes a gente faz o corre-corre da vida, imaginando que elas são as últimas, as mais importantes, e nos coloca diante daquilo que permanece para sempre, daquilo que é essencial. E eu retorno ao exemplo trágico, na expectativa de poder cooperar com mudanças que se requer no nosso país, liderança jovem ainda, agregando
como se diz, uma alternativa diante de outras que surgem. Agora, a nossa questão é: questões políticas vão e vêm, oportunidades para se realizar uma vida de melhoria para a nação, da mesma sorte. Mas a nossa confiança em Deus, esta permanece para sempre. A nossa fé no Senhor Jesus não será abalada. O que decorre a partir daqui no texto bíblico é muito interessante e bastante revelador daquilo que deve expressar a nossa fé. Porque se tempos de perplexidade são a oportunidade de revelarmos uma fé maior, uma fé absoluta, uma fé que não está dependendo de circunstância, o Senhor Jesus então se apresenta de maneira absolutamente rasgada e convida os seus discípulos, como a todos nós que também somos seus discípulos, a tratar com Ele num outro nível. E o primeiro aspecto que eu quero ressaltar, como decorrência desta fé maior, é que nós somos instados, por intermédio desta fé, a conhecer a Cristo de verdade, a conhecer aquele que é o nosso amado Salvador para valer, a ter uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor Jesus, que seja o sustento da nossa alma. Porque convenhamos, nós nos apresentamos, e particularmente como comunidade evangélica, de tradição reformada, como experts em Cristo, né? Podemos aqui até recitar o credo acerca da segunda pessoa da Trindade, que é tão denso ali em toda a sua exposição. Mas será que conhecemos a Cristo de verdade? Será que, particularmente nas horas decisivas da nossa vida, esse conhecimento de Cristo é o sustento da nossa alma? Eu digo isso porque, na medida em que o texto vai narrando o que aconteceu ali, o Senhor Jesus se apresenta de uma maneira mais clara, mais transparente. Um dos discípulos, Filipe, discípulo que não apareceu muitas vezes ao longo das narrativas bíblicas, né? Muito menos do que Pedro, do que João, mesmo Tiago ou André, irmãos desses primeiros que eu mencionei, pareceu menos até do que Judas Iscariotes, né? E ele se sai com esta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Nós só precisamos disso. O Senhor está aí se despedindo, o Senhor está dizendo que vai embora, o Senhor está dizendo que não vai mais ficar conosco, o Senhor está falando de mansões celestiais, o Senhor está estimulando a nossa fé, o Senhor quer que a gente continue a obra, o Senhor já disse isso outras vezes. Então só uma coisinha, olha, é o meu pedido, é o meu presente de Natal: mostra-nos o Pai, e isso é suficiente, e isso nos basta. E a resposta de Jesus é contundente. E a resposta de Jesus é altamente reveladora. No versículo 9, o Senhor Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus Pai. Deus a quem vocês chamam de Pai. Quem me vê a mim, reconhece o verdadeiro Deus. Precisa olhar melhor para mim. Precisa perceber na minha atitude, na minha firmeza, nos meus valores, nos meus princípios, aquilo que vem de Deus, aquilo que procede de Deus. Nas horas da perplexidade, nós precisamos demonstrar que a nossa fé em Cristo não é uma fé ignorante, não é uma fé indouta, não é uma fé sem substância, não é uma fé que vai chegar como Filipe e dizer: puxa, tem sido tão bom a gente ser membro da igreja, participar da escola dominical, dos núcleos familiares, a gente não perde os trabalhos da igreja, só falta uma coisa, agora a gente quer conhecer Deus de verdade. Esse é o ministério da igreja. Apresentar a Jesus, que uma vez nos apresenta a Deus, nos revela a Deus. É neste mesmo evangelho, ainda no capítulo 1, aquele das apresentações, no capítulo 1, versículos 17 e 18, que se lê: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
seja uma hora de expectação nacional, e eu temo que a grande expectação apenas se dirija para a questão política, como é que vão transcorrer as eleições, a campanha agora, diante da mudança neste tabuleiro de xadrez político. A gente precisa extrair do meio disso tudo esta realidade que a nossa vida é fugaz, é passageira, é suscetível de mudanças de um minuto para o outro. Como não lembrar da advertência de Tiago, quando pergunta que é a vossa vida? Ele diz, vós sois como neblina que surge e passa, e vocês dizem assim, hoje nós vamos para tal cidade, vamos fazer negócio, vamos fazer política, e vamos nos eleger. Vocês nem sabem se vão estar vivos amanhã. Antes devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. E é o Senhor Jesus Cristo que nos revela esta realidade maior, que nos coloca diante de uma situação em que nem a morte vai poder impedir de reconhecermos o sentido da vida para além dos seus próprios umbrais. Por isso é preciso conhecer a Cristo. Por isso é preciso ir às Escrituras Sagradas, ouvi-lo, atentamente apreender as suas lições e ver como ele revela o nosso Deus, como ele nos apresenta o nosso Deus, em quem depositamos toda a nossa confiança, em quem deixamos toda a nossa fé. Credes em Deus, conhecendo ao Senhor Jesus. Mas há uma segunda lição que queremos agregar a esta, porque esta fé que agora há de se solidificar em meio a tempos de perplexidade, nos coloca não apenas diante do propósito de conhecer a Cristo verdadeiramente, mas de andar em Cristo. Conhecer a Cristo para andar em Cristo. Evidentemente, quando eu digo andar em Cristo, eu estou também me referindo à oportunidade de andar com Cristo. A sua companhia, a sua mão, o seu braço estendido a nos conduzir. Sua presença é consoladora, é estimuladora. Já na sequência do texto, numa parte justamente que não lemos, o Senhor Jesus aponta o envio do Consolador para dizer, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu fiz promessa desde lá o Velho Testamento, dizendo, não vos deixarei, não vos abandonarei, vou continuar com vocês. Então andar em Cristo significa andar com Cristo, mas eu quero aqui enfatizar a oportunidade de andar em Cristo, porque na sua apresentação, agora é a vez de um outro discípulo participar, este um pouquinho mais famoso, e talvez infelizmente famoso justamente pelo episódio derradeiro narrado nos evangelhos, em que ele tem muita dificuldade de crer, né? E aí gerou a lei de São Tomé, e é o Tomé de novo aqui, que quando Jesus vai colocando as coisas desta forma, ele diz, Senhor, qual o caminho? O Senhor está dizendo que vai, o Senhor está dizendo que vai nos deixar diante do Pai, mas o Senhor não disse o endereço. O Senhor não anotou direitinho aí, a gente precisa saber, são muitas avenidas, muitas ruas, há um negócio tal de mudar o curso das ruas de vez em quando, aquela rua já não sobe mais, ela desce, não vai para a esquerda, vai para a direita, então o Senhor diz qual é o caminho. Isso deu oportunidade de Jesus fazer uma declaração que se tornou um lema, e que talvez muita gente que nunca abriu a Bíblia já leu esse versículo, está aí nos outdoors, já se tornou um refrão popular. E o versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por meu intermédio. Quando Jesus usa o verbo ir ao Pai, ele não se refere a um caminho fora dele, por isso ele usa o verbo vir ao Pai. Ele está dizendo, vem, no sentido de que ele e o Pai são um só. Ele não está dizendo, olha, eu vou mostrar o caminho, vocês chegam no Pai, tem que vir ao Pai, senão por meio intermédio. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Na verdade, esta expressão de Jesus é um hebraísmo, é uma forma própria do hebreu referir-se a um pensamento, a uma ideia. Há muitos hebraísmos na Bíblia.
Os evangelhos muitas vezes usam a expressão em verdade vos digo. Essa ênfase é um hebraísmo. Aqui estamos também diante de um hebraísmo. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: eu sou o verdadeiro caminho de vida. O verdadeiro caminho da vida sou eu. E não há vida se você não andar por mim. Se você não andar sobre mim. Se você não andar em mim. Talvez uma das coisas mais mentirosas que já se disse na face da terra seja esta frase que você já ouviu: todos os caminhos levam até Deus. Ela começa a ser mentirosa a partir da palavra de Deus, lá no sábio, quando ele diz no livro de Provérbios: há caminho que para o homem parece caminho de vida, mas na verdade dão em caminhos de morte. Não leve consigo esse pensamento que todos os caminhos levam até Deus. Já quero desde já dizer, não é para puxar a brasa para a nossa sardinha e dizer, então o senhor está querendo fazer propaganda, dizer que é o seu sermão que leva até Deus. Não, não é o meu sermão. Graças a Deus não é o meu sermão. É o Senhor Jesus que nos leva até Deus. Então o senhor está dizendo que é a igreja da qual o senhor é pastor, a nossa igreja, também não. Graças a Deus não é a nossa igreja que leva as pessoas até Deus, é o Senhor Jesus. E enquanto nós estivermos proclamando o nome de Jesus, enquanto deste púlpito eu e os demais pregadores estivermos anunciando o nome de Jesus, nós estamos seguros de chegar até Deus. No instante em que nós pararmos de fazer isso, então está tudo perdido. Então não há mais sentido. Por isso, em dias de perplexidade, somos estimulados a uma fé segura, uma fé firme, uma fé objetivada. O Senhor Jesus nos conclamou dizendo: credes em Deus, crede também em mim. E ao dizer crede também em mim, Ele está dizendo: me conheçam de verdade. Eu sou o revelador do Pai, mas andem sobre mim. Vivam como eu tenho vivido. Sigam o meu exemplo. Nas horas difíceis, sejam pacientes. Houve um momento muito delicado na vida dos discípulos, quando sozinhos no meio do mar da Galileia, estavam rodopiando a ponto de sossobrar, e o Senhor vem ao encontro deles e chega a adverti-los: homens de pequena fé. Está faltando fé na hora em que não pode faltar fé. Vamos dar até um desconto, que há momentos em que a gente nem se lembra que precisa da fé. Está tão bem, está tão tranquilo, não é que a gente possa dispensá-lo. Mas se na hora do aperto ali nós não nos mostrarmos verdadeiramente crentes, então para que serve a nossa fé? Joga ela fora, bota ela no fundo da gaveta. É na hora do aperto que nós precisamos revelar mais firmemente a nossa fé. É andando por sobre Jesus, é andando com Ele, mas andando nesta estrada que tem por nome o Senhor Jesus. A última lição que quero vos trazer nesta reflexão é que somos instados a conhecer a Cristo, a andar em Cristo nos tempos de perplexidade. A nossa fé agora deve nos levar a esperar em Cristo. Esta página de despedida, esta mensagem de estímulo à continuidade do ministério, dá oportunidade ao Senhor Jesus não apenas de chamar os discípulos a conhecerem verdadeiramente a Deus através da sua revelação, a andarem no seu exemplo, Ele que é o verdadeiro caminho de vida, mas dá oportunidade aos discípulos de exercitarem a sua fé, buscando a Deus de todo o coração e esperando a força, no poder do Senhor. Por isso, se insere nesta passagem o ministério da oração. À primeira vista, parece que o tema cai meio de paraquedas, parece que Jesus está falando de outro tema e de repente tem que falar de oração de qualquer forma, mas não é isso, não. É porque faz parte da nossa fé, do nosso exercício de fé, do nosso crer. Se o nosso crer não é capaz de nos levar genuflexos à presença do Senhor, se a nossa fé não nos dobra diante da presença de Cristo para suplicar a sua graça, que fé é esta? E a oração
decorre da oportunidade de fazer a obra. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: vocês vão fazer obras que vão se tornar mais notáveis do que muitas obras que eu fiz, né? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Em verdade, versículo 12, em verdade vos digo, olha o hebraísmo aí, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, vou estimulá-los, vou ajudá-los, vocês vão fazer grandes obras. Agora, precisa crer, precisa ter fé, e para isso precisa orar. E para isso precisa buscar a Deus. E ao buscar a Deus precisa esperar em Cristo. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Pedir. Esta é uma hora de pedir a Deus. Esta é uma hora de suplicar ao Senhor. Estamos nesta antevéspera das eleições, um cenário novo que vai se delineando. Mas o que nós queremos? Uma mudança de governo? Novas caras ocupando os espaços políticos? Apenas um projeto político diferenciado? Soluções para os nossos problemas de ordem social, econômico-financeira? Ou mesmo dentro da linha de termos valores mais que condigam com a palavra de Deus? Com certeza nós auguramos tudo isso, nós desejamos tudo isso. Mas com certeza queremos muito mais. Queremos que a glória do Senhor resplandeça no nosso meio. Queremos que este santo evangelho, que uma vez proclamado, nos faça realmente uma nação que viva para a glória e para a honra do Senhor. E por isso nós somos instados não apenas para rogar ao Senhor que nos dê tempos pacíficos, boas eleições, que vençam os melhores, que o povo de Deus saiba em quem votar com mais consistência, melhor. Nós precisamos dobrar o joelho no chão e dizer: Senhor, nós esperamos em Cristo. Nós não esperamos dos nossos políticos, nós não esperamos porque acontece essa tragédia ou aquela, ou não acontece que as coisas vão melhorar para nós. Nós pedimos ao Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós não cremos nos homens, por melhores que eles sejam. Eles não são objeto da nossa fé. Eles podem ser instrumentos do Senhor. E nós devemos até orar por eles para que sejam realmente servos do Senhor, como tantos o foram ao longo da história e mesmo na narrativa bíblica. Mas nós esperamos no Senhor. E por isso nós nos curvamos diante da Tua face e pedimos em nome do Senhor Jesus. E rogamos em nome daquele que é o nosso perfeito Salvador, que o Senhor possa ouvir as nossas orações e nos acudir, para que não só a nossa nação, mas o mundo todo saiba que o Senhor é o Salvador e que, tendo este conhecimento, viva para a honra e para a glória de Cristo. Que os dias de perplexidade possam nos estimular a revelar uma fé que vai para muito além do palpável, do tangível, nos coloca diante do Deus eterno. Uma fé consolidada naquilo que permanece para sempre. Uma fé que nos insta a conhecer verdadeiramente ao Senhor Jesus, a andar nele e a esperar tudo dele. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Nós vamos cantar, para finalizar o nosso culto, o hino de número 107, que nos dá a oportunidade de dizer onde é que nós queremos estar. Há muitos que querem estar nos palácios, há muitos que querem estar junto às pessoas mais destacadas, há muitos que querem aparecer nas imagens televisivas. Eu acho que nós devemos querer, como o hino diz, estar ao pé da cruz. É de lá que dimana toda a vida. Hino 107, coloquemos-nos em pé.
estar ao pé da cruz, que tão rica fonte, com e franca salutar, no monte, sem na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Vozes femininas. Sem na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Os homens. Nesta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sem na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, vê-me até a pátria ver, santa além do rio. Sem na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Queria convidar o diácono Luiz Otávio Martins para vir aqui na frente. O Luiz Otávio está se mudando esta semana para Joinville, né? Vai trabalhar lá. Deus abriu uma porta e nós queremos orar abençoando esta caminhada do Luiz Otávio. E ele sabe que as portas estão abertas para ele sair e para voltar, quando Deus assim aprover, trazê-lo novamente. Um diácono muito eficiente, um coralista muito dedicado, secretário do coral. Alguém vai ter que tomar o teu lugar aí, né? Joga a sua capa aí para alguém pegar a sua capa e assumir os seus encargos. Deus abençoe você nessa nova etapa da sua vida. Senhor, nós queremos abençoar a vida do diácono Luiz Otávio, nosso querido irmão, que viu abrirem-se portas para um exercício de trabalho no estado vizinho, que tu guardes agora quando ele deixa a nossa cidade, quando ele chega a Joinville, que ali ele seja a bênção do Senhor como tem sido aqui, ele seja usado poderosamente por Cristo, possa servir também na tua igreja naquela cidade, com a eficiência, com a dedicação que sempre demonstrou aqui entre nós. Ele continue sendo um vaso útil na tua causa. Abençoa no seu exercício profissional, no seu sustento, no seu desenvolvimento. Nós queremos invocar, portanto, a Deus a infinitude da tua graça sobre a vida do teu servo, como de resto sobre todos nós. Especialmente, ó Pai, queremos vivenciar na plenitude do teu propósito. E por isso, diante de notícias, diante
de informações que todos nós já temos e reconhecemos a necessidade de melhor refletir a nossa vida e refletir à luz da Tua palavra. De tal sorte que nos dias da perplexidade, das expectações tão constrangedoras muitas vezes, nós queremos revelar a nossa fé bem firmada no Senhor e queremos crescer nesta fé. Nada obstante, ó Deus, nós rogamos o consolo do Senhor sobre as famílias enlutadas em razão deste acidente aéreo. E tantas outras, ó Deus, famílias que se acham em desconsolo, chorosas pela perda de entes queridos, quer por acidentes, por infortúnios, até por morte natural. Só o Senhor para consolar os corações e para fazer revelar nestes mesmos corações uma fé que nos leva para além do visível, do tangível, diante do trono da glória eterna do Senhor. É o que nós te pedimos e também agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós. Convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Vamos ter um lanchinho aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo. Não vá embora correndo, fique conosco. Boa semana a todos.